Olá, sejam bem-vindos a mais um número do Regulação da Economia. Enquanto entidade reguladora do setor de água, cabe à ARME, no exercício das suas atribuições estatutárias, garantir o equilíbrio económico-financeiro das entidades gestoras e proteger os legítimos interesses dos consumidores, designadamente em matéria de preços, tarifas e qualidade de serviços. A água é considerada um bem precioso e cada vez mais escasso a nível mundial, particularmente em Cabo Verde. Embora 70,8% da superfície terrestre seja ocupada por água, apenas 2,5% dela é doce, ou seja, adequada para o consumo humano. Assim, reservamos esta edição do programa para falar-lhe da problemática das perdas que se registram nas águas de Santiago, colocando em risco a sustentabilidade da empresa e a qualidade de serviço, bem como a continuidade no abastecimento ao consumidor final. Um dos grandes desafios da Águas de Santiago, empresa com mais de 5 anos e 64 mil clientes em toda a ilha, tem que ver justamente com o combate às reduções e perdas de água que, segundo a diretora comercial Laura Moreira, se situam em 60%. Assim, de acordo com esta responsável, a empresa está a preparar uma vasta campanha de informação e sensibilização que arranca em setembro e termina em dezembro, junto dos proprietários de reservatórios prediais e consumidores domésticos que estão ligados à rede pública, mas sem contrato associado, no sentido de se regularizarem a situação. Primeiramente, que é combate à redução de perdas de água, que é um desafio enorme, que nesse momento não tem cerca de 60% de perdas a nível de Ilha de Santiago, que a ADS tem estado a desenvolver várias campanhas, sensibilizações, para, no fundo, hoje, se não reduzir esse número tão elevado e tão dramático. No tem estado a fazer trabalhos não só internamente, mas também com todos os nossos consumidores, onde que essa campanha também ajuda-nos claramente, o objetivo é reduzir essa perda junto na Ilha de Santiago. Onde que essas atividades que nós também fazemos e que estão em curso é campanha de regularização de situações irregulares, ou seja, que os consumidores que estão ligados à rede e que têm contrato, e então o objetivo é fazer com que os consumidores cheguem na ADS para solicitar esse contrato. Aquela campanha ali também começa de setembro e também até dezembro de 2022. Então, naquele período ali, que tem nenhuma consequência para consumidores, essa dirige para nossas agências espalhadas para todo o município de Ilha de Santiago, onde que esta entrega alguns documentos que é necessário para não fazer aquela regularização. Então, durante aquele período de campanha, que também até dezembro, onde que nunca está fatura também nenhum consumo adicional. Após aquele período que a partir de janeiro de 2023, já caso a ADS encontra algum consumidor com ligação que tem um contrato, já também tem alguma consequência, porque além de não fatura que os consumos de acordo com o regulamento, mas sim também tem consequências claras até o processo judicial que pode bem decorrer. Paulo Fará Gomes, coordenador da eficiência operacional do projeto da redução de perdas na ADS, fala do tipo de perdas que ocorrem durante o processo de distribuição e comercialização da água e sobre os instrumentos que a empresa utiliza para fazer face a esta situação. Na água não tem vários tipos de perda, não é? Não tem aquelas perdas que não tem uma física e uma água que não está põe na rede, mas que não é consumida, ou seja, que é perdida no chão, por isso é através de avaria, de fuga, e não tem também reservatórios e prédios que podem perder essas águas. Então, aqui são as perdas físicas. E por outro lado, não tem as perdas comerciais. São as perdas, são as águas consumidas
pelos moradores, pela população, mas que não é faturado. Então, por isso é uma ligação sem contrato, pode ser um computador que está variado, por isso é alguém que tem um bypass ou algum fraude na computador. Então, tudo o que li, aquele conjunto, é perdas físicas, mas perdas comerciais, aquilo aqui nas perdas totais. Agora, em termos de resolução, obviamente, cada tipo de situação tem uma resolução específica, não é? Uma coisa que a ADES tem implementado nos últimos anos foi, primeiramente, alguns projetos de redução de perdas com financiamento da LuxDev, da cooperação luxemburguesa, que tem estado a ajudar muito naquele aspecto lá. Pode falar de que esse projeto? Sim, não teve um primeiro projeto que começa em 2018 na Tchada, Santo Antônio na praia, e agora seria em curso, não tinha um projeto em Palmarejo e Junho Lima. Então, por enquanto, não estamos focados no município de praia, e naqueles projetos não tem várias atividades. Primeiramente, não está a fazer um cadastro dos clientes e locais de consumo, para não conhecer nossos clientes onde que tem anomalias. Não está a fazer umas campanhas de detecção de fuga e reparação de essa fuga. E também não está a fazer campanhas de substituição de computador, para trocar tudo o computador bege ou variado, e fiscalização de locais. A fiscalização de locais é aquele aspecto de bater as ligações sem contrato, tentar regularizar essas ligações, e também a regularização de reservatórios prediais, que está sem contrato. Por acaso não tive uns bons resultados, sim. Não tem organizadores na terreno, está a com a população, está explica-se, e na maior parte dos casos nunca tem que estar chegando a fazer um corte. Ou seja, às vezes, pronto, não tem situações em que não tem que atuar de outra forma, mas sempre que é possível, não está a tentar regularizar a situação de maneira mais diplomática possível com os moradores. E outros aspectos também que não tem estado a desenvolver foi alguns procedimentos comerciais e operacionais que está permitindo entender e controlar mais melhor nas perdas, e também não tem uma equipa agora que está dedicada a trabalhar sobre assuntos de perdas. A problemática da redução de perdas da água em Cabo Verde e particularmente na ilha de Santiago preocupa igualmente a ARMA enquanto entidade reguladora do setor que, ao abrigo das suas atribuições estatutárias, zela pela proteção do equilíbrio económico-financeiro das empresas reguladas e pela defesa dos legítimos interesses dos consumidores. Deste modo, o engenheiro Evaristo Fernandes, do Departamento de Eletricidade, Água e Saneamento na ARMA, explica a diferença entre perdas reais e aparentes, já que mesmo as entidades gestoras muitas vezes confundem estes dois conceitos. Realmente, perdas é uma questão ainda que merece ser discutido. Para modo ainda não tem entidades gestoras que está conseguindo diferenciar entre perdas técnicas e perdas aparentes, ou não pode falar perdas reais e perdas aparentes. E é bom falar mas perdas, tem aqueles dois componentes, tem aquela parte técnica, assim como designado no nosso regulamento comercial, perdas técnicas, também em literatura perdas reais, e perdas aparentes, que é perdas não técnicas, não é? Então, e em relação a perdas reais, e é bom falar que define o que é perdas reais. É volume de água, não é? Que corresponde a perdas físicas, não é? Até o contador. E coisa que entra naquelas perdas reais. Não tem fugas de condutas, se monopólio na quadro, não tem fugas nos ramais e fugas nos reservatórios. Então, é que ali que constitui perdas reais ou perdas técnicas. Depois não tem perdas aparentes ou perdas não técnicas, que é tudo que é lago que está consigo, tudo que é lago que é contabilizado e também é aquele água que também não está falando consumo de água não autorizado. Então é que perdas é coisa que tem entre lá, tem entre que as ligações diretas, que as ligações de bypass e ligações por derivação do ramal, não é? E violação do contador. Então, aquilo está a fazer parte de que esse consumo não autorizado, que está dentro de perdas aparentes ou comerciais. Depois, não tem que ser erros de medição, que é degradação natural do contador, deficiência de instalação ou dimensionamento, calibração pouco frequente e também manutenção insuficiente. Então, tudo que ele provoca, aquilo que não está a falar perdas e perdas aparentes ou perdas não técnicas. É importante nos esclarecer que,
para além de perdas, tem perdas reais e perdas aparentes, tem também um outro aspecto que é águas não faturadas. É bom que nos apoia na quadro, água não faturadas é mais do que perdas. Água não faturada é constituída por uma parte pela perda, não é? Então, no poder hoje, na quadro, no todo que águas não faturadas tem entre perdas e depois tem entre uma parte que é consumo autorizado não faturado. Então, e normalmente, o que não utiliza nesse momento, não é? Nesse momento, para avaliar desempenho das entidades, então sempre não recorre para águas não faturadas, o que é diferente de perdas, como não é? Águas não faturadas é constituído por perdas e também por consumo não autorizado, não faturado, não é? Também que é uma parcela. O que é isso? As pessoas podem perceber. Né? E águas não faturadas, no poder hoje, na quadro, é o quê? É o consumo, é a quantidade de água anual entrada no sistema, menos a água faturada. Então, que ele está dando águas não faturadas, o que é muito maior que simplesmente a perda. O cenário das perdas de água é preocupante, segundo Evaristo Fernandes. Não obstante, ela varia entre as entidades gestoras e dá alguns exemplos, como é o caso da ADS, que em 2019 apresentava níveis de perdas em torno de 60%. O cenário de perdas em relação em termos nacionais é um pouco mau. Mas ali não tem que saber diferenciar e águas não faturadas, perdas, varia em função das entidades. Quer dizer, não tem ADS, por exemplo, que em 2019, quando no FIX fazer a revisão tarifária, tinham águas não faturadas em 60%. Não tem Água Brava, que tinha, em 2019 também, quando fixa as tarifas, tinha em 49%. Não tem Águas de Energia do Maio, tinha, se não estou em erro, em 35%. Então, varia de entidade a entidade. Agora, é importante, não entende que nas horas que não apoia metas de redução de perdas na tarifa, que nesse momento ele é uma das medidas que não utiliza para incentivar a entidade gestora a reduzir perdas, e varia também de entidade a entidade. Quer dizer, e nós na revisão tarifária que não faz para a EDS, não coloca 3 pontos percentuais de redução de perdas ano. Quer dizer, num ciclo tarifário de 3 anos, então depois de 3 anos, a ADS tinha que reduzir 9% dessas águas não faturadas. Para Água Brava, no polo, 12%, 12 pontos percentual de redução ao longo dos 3 anos, quer dizer, cada ano 12%, quer dizer, ao longo de 3 anos até para fazer 6%, e para Águas de Energia do Maio, foi fixado, não é? Quer dizer, uma meta em termos de redução de águas não faturadas em 5%. 5%, isto porque a Água e Energia do Maio, na altura, tinha investimentos financiados pela LuxDev, de redução de perdas, então não foi um pouco mais ambicioso. Mas a pessoa pode perguntar, 2%, 3% é pouco? É que é pouco. É que é pouco, porque se não vai job, o que acontece em Lisboa, em 2005, Lisboa tinha uma perda, águas não faturadas nesse caso, de 25%, mais ou menos 25%. Em 2018, aquele perda se reduz para 10,5%. Então, no poder hoje, que basicamente há 13 anos, a redução não é de perdas. E hoje Lisboa é a única cidade no mundo mais eficiente em termos de redução de perdas. Então, aquele percentual, 2%, 3% em termos de redução de águas não faturadas ou perdas, quer dizer, é algo bastante significativo, não é? Então, nesses aspectos, a ARME tem usado esse método para incentivar a entidade gestora a reduzir essas águas não faturadas. Mas também é importante no FLA, mas não tem consciência, mas que ele é suficiente, não é? É suficiente, mas não tem que ter outros mecanismos também para incentivar as entidades gestoras a reduzir águas não faturadas, nesse caso também as perdas. Neste ponto, importa saber, então, que desafios tem a ARME para, enquanto entidade reguladora do setor, enfrentar a redução das perdas junto das empresas reguladas.
A ARME e o atual Conselho define dois grandes desafios a curto prazo. Um dos primeiros desafios que nos tem é criar indicadores de qualidade de serviço que espelha exatamente e característica de cada entidade gestora a comparar. Quer dizer, nós se vamos comparar as entidades gestoras, quer dizer, não tem que ter se a situação atual e real de cada um. Então, nesse momento, se me refiro há pouco, nesse momento, no Tenstar utiliza águas não faturadas como indicador para incentivar, para estabelecimento da redução de perdas. Mas nós é consciente mas águas não faturadas é que é um bom indicador para efeito. Mas no hoje, se me mostrar um bocado, águas não faturadas é que retrata perdas, assim, na sua totalidade. Porque no hoje tem um componente, não pode ter uma entidade gestora com diferentes perdas, não é? Com uma entidade tem uma maior perda que a outra, no fim tem aquele indicador de águas não faturadas por ser igual. Para modo, depende também de água entrar no sistema, não é? Então, vou poder ter um indicador, vou poder ter uma entidade gestora que, ao longo do tempo, é quem investe na redução de perdas, mas, no entanto, aquele indicador de água não faturada melhora ao longo do ano. Então, já não hoje, é melhor indicador. Então, daí que não tem que, nesse momento, criar indicadores específicos para poder ter uma ideia clara de evolução, de estabelecer metas de perda para as entidades gestoras. Então, aquele é um dos grandes desafios que não tem a curto prazo. Depois, um outro desafio é promover política de incentivo. Já a Associação para a Defesa do Consumidor, a ADECO, através do seu dirigente Marco Cruz, considera que em Cabo Verde está-se a perder a guerra contra as perdas, pelo que é preciso arrepiar caminhos e encontrar uma solução definitiva para fazer face a esta situação preocupante que se vive na ADS. Eu creio que aqui em Cabo Verde nós estamos perdendo a guerra contra as perdas. Eu creio que há alguns anos atrás falava-se de 50% de perdas pelas águas de Santiago. E agora fala-se de 60%, né? Quer dizer, nós não estamos a conseguir melhorar, estamos a regredir. Ou seja, de fato estamos a perder a guerra para a questão das perdas. Nós temos a questão das perdas no setor da eletricidade, que também são problemas persistentes e sistemáticos que o país não tem conseguido resolver. De forma que para nós é de fato revoltante, né, e escandaloso que nós estejamos neste ponto e ainda as coisas com tendência a piorar. Né? Isto tudo vai acarretar custos, né? Mais custos para o consumidor, né, para o cidadão, para o país, que vai ter que arcar com estes custos. Entretanto, o Regulação da Economia falou com dois consumidores, Paulino Duarte, morador no condomínio Nova Aurora, em Palmarejo, que, além de contador individual, pediu que se lhe instalasse também o contador totalizador ligado à rede. Já Maria Auxiliadora, moradora em Achada de Santo António, bairro do Brasil, que antes estava em situação ilegal, se consciencializou e recorreu à ADS para regularizar a sua situação. A gestão da ADS eu penso que é muito benéfico, porque aí, se tiver fuga de algum numa cisterna, por exemplo, ou noutro lugar, responsável é nós, que a ADS tem que receber de alguma forma. Né? Agora, nós não tem algum receio se os contadores devem estar a funcionar como deve ser. Porque não te duvidar, porque não tem sido seguido a partir de 20 e tal de março, que expôs gente contador novo, não tem sido preocupado na fazer soma de nos contadores, nos 10 contadores, e o totalizador. Só que só te chama uma diferencinha pela negativa, quer dizer, não te está a ficar ali de parecer que ele te conta mais do que nos contadores. Nós consumidores, o que eles têm que fazer é tomar cautela, para não que a água perder, porque se ele perder, a desca está para nós, que pelo menos vamos pensar. Então daí que não te considerar que não tem que estar atento, e por isso que te convidamos para pedir, porque não estar atento ali quase para e passo, tanto é que a nossa preocupação é ter nosso tanque
não fazer antes de avisar a gente que está bem a fazer este trabalho e que está bem a ser esse controle rigoroso. Não compor nosso tanque, não recorrer àquele melhor sistema que tem assim de impermeabilização, também cisterna a mesma coisa. Tinha água ao bairro, canto tempo, e depois uma mercadrito, uma caçadrito, uma poliroba. Mas pronto, circunstância dá para fazer. Depois que uma mercadrito, consciencializa em que uma DS, ele está passava ali sempre, em que uma foi para passa ali, pega bem, para fazer aquele contrato legal. Só teve uma cozinha cá. Qual é trasconto mesmo, com a marido, com a sobrinha. Mas é pouco dentro de casa. Só teve uma cozinha caro. Mas tem consciência, mas é uma grande vantagem para nha, sabe, mas se paga aquilo que nha gasta. Gasta, é verdade, sim. Minha tem legal e eu estou mais tranquila, mais vantagem, mas de boa. Aquilo que eu gasto, você paga. Pronto, você está mais tranquilo, porque você está corre de IRS, o está bem, mas sem cortar o água, aquele médio e a tempo, não tem coisa legal. Tudo que tem frutado, para legalizar, para pagar se conta, é mais melhor. No seguimento deste bloco de reportagem, e antes de terminar o programa, fiquem agora com um curto corredor de anúncios institucionais. Como fazer leitura correta da sua fatura de eletricidade? Pois, terem atenção a importantes informações, por exemplo, o número SIL, Código de Identificação Local, o número do consumidor, identificação do cliente e o local de consumo. Em destaque estão os valores a pagar, com a respectiva distribuição, entre outras. É importante ter atenção às mensagens que servem de alerta sobre as faturas em atraso e o comunicado de pré-aviso de corte. Encontre ainda as datas limite do seu pagamento. Arme por um consumo sustentável. Caro consumidor, antes de comprar a sua garrafa de gás butano, consulte a tabela mensal de preços fixada pela Arme. Não precisa acumular garrafas de gás em casa, colocando em perigo a segurança da sua família. O estoque de garrafas de gás no país é suficiente para o consumo nacional. Compre a sua garrafa de gás nos postos de combustíveis ou nos revendedores autorizados. Devolva as garrafas de gás vazias, evitando a sua ruptura no mercado. Caso tenha conhecimento de pessoas não autorizadas à revenda das garrafas de gás com preços elevados, denuncie às autoridades competentes. Arme por um consumo sustentável. Caro utilizador, use a internet de forma segura. Por isso, não abra links ou anexos estranhos recebidos via e-mail. Evite sites duvidosos e perfis falsos de figuras públicas. Separe e-mail pessoal do profissional nas compras online. Não utilize computadores de terceiros para acesso à sua conta. Nunca crie palavras-passe com dados pessoais. Limite a partilha de informações pessoais nas redes sociais. Altere a sua palavra-passe com frequência. Arme por um consumo sustentável. E desta forma, chegamos ao fim de mais um número de Regulação da Economia. Um programa da Arme, onde o rigor e a ética de informação sobre os setores regulados são o nosso compromisso. Gratos pela vossa atenção, convidamo-lo ainda a seguir-nos nas nossas plataformas do YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. Marcamos assim um novo encontro consigo para daqui a 15 dias. Até lá, fique bem e proteja-se a si e aos outros.